uma coisa que sempre me pergunto, toda vez que eu converso com alguém aqui, né, policial e tudo mais, como é que foi a sua experiência? Eu falei aqui no início, né, que você passou de primeira. Cara, Exato. como é que foi? O que você estudava? Por que você decidiu entrar na polícia? Então, vou te falar um pouquinho aqui de forma bem objetiva aqui da minha história, como que foi. Eu passei, como você disse, com 31 anos, e isso é legal trazer, porque eu recebo muitos questionamentos de alunos que eu fico impressionada, meninos e meninas, eu digo, com 25, 26 anos, dizendo, prof, eu tô perdida, daqui a pouco eu tô com medo de chegar com 30 anos e eu não sei o que fazer da minha vida. Então, assim, eu sempre digo, fiquem tranquilos, porque cada um tem uma história. O importante é a gente não querer se comparar, a gente não comparar a nossa história, a nossa trajetória, a nossa bagagem, né? Cada um carrega uma bagagem. Perfeito. Com a bagagem do colega. Então, viva a sua história e faça a sua história. Da mesma maneira que foi comigo, né? Eu sou formada em Direito, mas antes de fazer Direito, e aí eu vou falar por que tudo aconteceu mais tarde comigo, porque antes de fazer Direito, eu cursei Educação Física, fui até o 7º semestre. E aí, naquela história, assim, de... Eu não sabia muito bem o que eu queria, eu era muito nova. Isso também dificulta, por isso que eu digo, né? Depois a gente adquire uma certa maturidade. Sim. Inicialmente eu não sabia muito bem, cursei até o 7º. Eu fui levando, eu acho que do 5º em diante eu fui levando. E aí, quando chegou no 7º, eu disse, eu tô perdendo tempo. Eu quero fazer Direito. E aí, comecei a cursar Direito. Eu sou de Porto Alegre, né? Eu sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, então eu cursei Direito na PUC. Certo. Fiz o vestibular, passei e comecei a cursar Direito. Desde o início, eu não me via advogando. Eu queria concurso público, em especial carreiras policiais. Show. Aí eu fui estagiar na área. Eu estagiei no Palácio da Polícia e estagiei na Superintendência da Polícia Federal. Então foi quando eu realmente percebi que eu queria fazer concurso para a área policial. Era que fazer teu coração bater mais forte, né? Exatamente. Então, Legal. por isso que eu digo que as coisas aconteceram um pouquinho mais tarde. Comigo aconteceram um pouquinho mais tarde. Eu me formei com 30 anos. Só que assim, quando a gente fala em primeiro concurso, eu também friso isso para os alunos, não se comparem. Não se comparem. Ah, prof, eu estou estudando, eu já tentei 5 concursos e nada. Como eu digo, cada um tem uma história. Sim. Eu passei no primeiro concurso, mas eu já vinha me preparando desde a faculdade. Então, eu já sabia o que eu queria. Já tinha uma bagagem, e isso é importante, a gente ter um norte, a gente saber o que a gente quer. Fica muito mais fácil. Perfeito. Ah, eu quero carreiras policiais. Não adianta você prestar concurso para o Banco do Brasil, para o INSS, abrir o concurso para o TJ. Não, você tem que ter um foco. Sim. Você tem que ter um norte até por conta das disciplinas, né? Mas, enfim... Eu sabia que eu queria concurso na área policial. E aí eu me formei. No último ano de faculdade, que eu estava fazendo TCC, estagiando, eu já comecei a minha preparação para o concurso. Sim. Então, naquele ano, eu estudei muito. Né? Eu posso dizer que eu estudei muito para o concurso. Quantas horas, mais ou menos, assim, de estudo por dia que tu tinha? Não é questão também, eu De falo horas, isso, né? não é Sim. questão de horas, tá? É como você Muitas estuda, vezes o aluno, eu vou largar o emprego para estudar porque o emprego tá me prejudicando. Aí ele larga o emprego para estudar, ele tem 8 horas por dia para estudar e aquelas 8 horas ele não rende. Sim. Ele tá mexendo no celular. Aí ele pensa, justamente por ter tempo, ele pensa assim, agora eu vou dar um descanso aqui, porque eu tenho o dia inteiro mesmo. Agora, quando você tem poucas horas, como eu tinha, eu fazia faculdade num turno, eu estagiava no outro turno, e eu ainda fazia o cursinho, fiz cursinho em Porto Alegre. Presencial. Eu fazia o cursinho. Então, assim, eu tinha 3 turnos cheios. Eu revisava as matérias no horário de almoço, no meu horário de almoço, no meu horário de intervalo entre uma disciplina e outra na faculdade, chegava à noite, é uma fase, por isso que eu digo. Quanto mais você se compromete com o seu sonho, mais rápido você consegue o resultado. Então, realmente, é uma fase. Não adianta o aluno pensar assim, eu vou largar tudo. Claro que tem gente, eu sempre falo, né? Tem gente que realmente não tem... eu não tô conseguindo, principalmente as meninas, né? Eu tenho eu tenho filhos, eu tenho casa para cuidar, eu tenho trabalho, não tá me sobrando tempo. Beleza, você tem que colocar na sua cabeça que você vai precisar de mais tempo. Aquele 1 ano, muitas vezes, vai se tornar 2 ou 3. Sim. Mas você tem um propósito. E é isso que é importante. Aquela questão do tempo é você saber organizar o seu tempo, né? Então, naquele último ano ali, eu realmente me dispus a estudar para o concurso. Não sabia qual, porque eu não sabia
Não tinha muita experiência não ainda na tinha área, muita né? também, experiência essa e também questão. eu não sabia qual concurso ia aparecer. Como eu disse, eu sou do Rio Grande do Sul, mas eu estava disposta a fazer outros concursos. Ir para outros estados. Só que você veio para cá, pra Santa Catarina, né? Exato. Na época eu era casada, eu fui casada há 10 anos, meu primeiro casamento, fui casada há 10 anos. Quando eu me formei, enfim, questões pessoais, marido, aquela situação, né, que muitas Sim. meninas passam, aquela resistência com polícia. É porque é um Você tem ambiente certeza que masculino, você né? vai prestar esse concurso? Sim. Tenho e vou pagar pra ver. Legal. E aí, o casamento, de fato, eu posso dizer que não deu. Na verdade, deu certo durante 10 anos, mas não houve continuidade por isso, pela Certo. minha escolha que eu fiz. E Sim, eu sim. optei. Durante 10 anos, eu disse: 10 anos eu estava com você, me dedicando, seguindo o seu sonho, agora é a minha vez. Se você não pode me acompanhar, Sim. eu vou continuar. É questão de abrir mão, né? Questão de abrir ele não mão. quis abrir mão nesse sentido, né? Exatamente. Não, e eu também não. Sim. E aí aconteceu que eu me formei, eu pensava assim, gente, eu me formei, estou desempregada, porque até então eu era estudante, eu era estagiária. Sim. Aí me formei, tô sem trabalhar, tô divorciada, eu preciso passar nesse concurso. E aí comecei a estudar, e isso em 2014, janeiro de 2014 eu me formei. Já estava estudando há um ano. Aí eu segui os estudos, janeiro, fevereiro, março, esperando sair algum edital. Perfeito. Aquele sangue nos olhos, porque eu sentia que realmente eu estava preparada, e é como eu falo pra você, né? Quando a gente tem um propósito, é aquilo ali, não tinha outra opção, porque eu não queria advogar. E aí eu prestei, aí saiu o edital aqui de Santa Catarina, foi o primeiro, não tinha saído no Rio Grande do Sul. Eu falei, bom, é esse aí. Que ano que É o foi, meu- tu lembra? 2014. 2014 mesmo. 2014 foi quando eu me formei, como eu te disse, eu estudei em 2013, um ano Sim. a fio, estudei. 2014, em janeiro, me formei. Saiu o edital em abril, mais ou menos. Eu pensei o meu concurso da vida, porque era o momento de sair de Porto Alegre, era o momento de começar uma vida nova. Legal. Né? E aí saiu o edital em abril. Nisso eu comecei a estudar, em abril. E aí eu fui ser monitora num curso também, para poder continuar, porque antes eu estudava à noite, enquanto eu estava fazendo faculdade, enfim. Perfeito. Ali eu já estava divorciada, estava desempregada, eu falei, vou ser monitora. E aí fui ser monitora e ganhei a bolsa para ficar estudando. Uhum. Fiz o curso reta final para PC de Santa Catarina, prestei a prova, passei, e aí fui fazendo todas as fases que eu acho que terminaram praticamente em dezembro. Então, isso também é legal falar, porque os alunos, eles têm que ter esse planejamento de que você passou na prova, você ainda tem É a primeira muita fase coisa. ainda, né? Ainda tem Primeira todo- fase, você tem Teste físico, tem avaliação que percorrer psicológica. muita coisa. Então, assim, Sim. dezembro de 2014 para 2015, daí eu tinha finalizado todas as etapas do concurso. E aí, então, que eu resolvi fazer a prova da OAB. Passou na prova da OAB? Passei na prova da Ah, OAB, que porque maneiro. daí eu pensei assim, bom, eu não sei quando que vão chamar, vou continuar estudando, vou advogar, né? Preciso trabalhar. Sim. E aí fiz a prova, a prova da OAB, fiz a segunda fase, também era monitora no curso, né, em troca da bolsa. Passei na OAB. No dia que foi o juramento para eu buscar a carteirinha, naquele Saiu a dia, era nomeação. tarde, saiu a nomeação pela manhã. Caraca, era pra ser Então, então. assim, era pra ser, né? Que Era maneiro, pra ser. cara, que Acho maneiro. que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito e um tempo também, né? Exato. Você passou para o cargo agente Agente da Polícia Civil aqui de Santa Catarina, né? aham. Que massa. Tem, o cargo de agente também tem um curso de formação policial, não tem? Sim. Profissional lá. Agente e escrivão. Agente e escrivão, É né? tanto é que a minha academia, inclusive, foi uma das maiores aí, porque foram quase 500 alunos. Uau. Entre agente, escrivão e delegado.